sou a Sol e esse é outro Escapismos, que pra quem não sabe, é esse vídeo que eu faço todo mês, recapitulando tudo que eu li, vi e ouvi no mês que está acabando agora, no caso, dezembro. Uau! Estamos finalizando 2023. Traumático um pouco, esse ano passou voando. E esse mês em específico foi assim, eu pisquei e acabou. E eu queria dizer que isso se reflete na quantidade de coisa que eu consumi, assim, pra escapar da realidade, mas esse vídeo é principalmente sobre filmes. Tem um livro, tem duas séries, tem uma música e um single, um álbum e um single, e o resto é filme. E são muitos filmes. Então, perdão antecipado, mas eu estou correndo atrás do tempo perdido, vendo todos os filmes. Sai muito filme agora no final do ano. Eu não vou tentar me explicar muito. Sem mais delongas, comecemos pelos livros. Livro. Um só. Que no caso foi O Natal de Poirot, ou Hercules Poirot's Christmas? Hercules Poirot's Christmas. É, da Agatha Christie, que foi o livro de novembro do meu clube do livro do Lendo na Lagoa, que eu acabei lendo só no começo de dezembro e vai ser a mesma coisa pro livro de dezembro. Eu ainda estou terminando de ler ele. Estamos na primeira semana de janeiro, a reunião é só dia 7, então assim, é o quê? Faziam anos, e eu quero dizer anos e anos e anos que eu não lia nada da Agatha Christie, sendo que ela foi uma das pessoas que me fizeram aprender a ler. Foi Agatha Christie e Maurício de Souza. Eu aprendi a ler lendo Turma da Mônica e romances policiais, o que diz muito sobre a minha personalidade. E esse é sobre o Poirot estar numa cidadezinha, e aí, enquanto ele está nessa cidadezinha pra passar o Natal, acontece um crime, uau, quem diria, que é o patriarca da família Lee é brutalmente assassinado, enquanto está todos os filhos, todas as esposas dos filhos, todas as pessoas que são da família dele estão na casa com ele, ou seja, todo mundo é um suspeito. Eu admito que eu fiquei um pouco decepcionada com esse livro, porque eu acho que eu tenho uma memória afetiva tão grande da autora que eu esperava outra coisa, e isso não é pra dizer que o livro é ruim, porque não é, é um ótimo livrinho policial no clube do livro. Foi uma das reuniões mais engraçadas que a gente já teve e ninguém conseguiu prever quem, como, onde, porquê. Assim, algumas partes, o porquê, o onde, tava bem óbvio, mas o como e quem, ninguém conseguiu prever. Ou seja, muito bom nesse sentido. Não foi aquela coisa absurda, tipo, tem o como e o quem e você fica, isso nem faz sentido, sabe? Não, fez sentido. É muito legal o livro nesse ponto. Só que eu não sei porque realmente fazia muito tempo que eu não lia um livro policial, eu só tô desacostumada com o gênero. Eu fiquei incomodada com o fator que pareceu tão clichê, pareceu tão simples a escrita e os personagens é tão estereotipado, mas faz parte do gênero e da época em que este livro em específico foi escrito, faz sentido, sabe? E o fato também que eu li traduzido, eu li em português, sendo que é originalmente escrito em inglês, e eu geralmente evito ler literatura traduzida se eu souber a língua na qual ela é escrita, português, inglês e espanhol. E esse foi um ano que eu li uma quantidade grandinha até de literatura traduzida, apesar de eu evitar, então não sei porque que me incomodou tanto, não sei porque que eu não gostei tanto, mas ainda assim é um bom livro e eu recomendo tanto como um livro policial quanto como um livro de Natal. É um bom livro de Natal. Agora, pra séries, tem duas aqui, mas uma é uma trapaça, porque eu tecnicamente terminei o último episódio dela esse ano, mas esse ano de 2024, tá tudo bem. A primeira foi a primeira, e eu acho que vai ser a única temporada, eu acho que foi uma minissérie, Scott Pilgrim's Takes Off, que é uma animação do Scott Pilgrim, mesmos personagens, assim, o Scott e a Ramona, tanto do filme dos anos 2000, quanto das histórias em quadrinho, né, das graphic novels. Mas a história não é nem a história do filme, nem das graphic novels, apesar de reconhecer que as outras histórias existem, o que foi uma coisa muito engraçada, assim, muito meta que eles fizeram, mas ficou muito bem feito. E a história vai, como sempre, seguir. Scott e Ramona se conhecem. Scott tem que derrotar todos os 7 exes malvados da Ramona para conquistar, para poder ficar com a Ramona. Começa como todas as outras mídias do Scott Pilgrim começaram, mas aí o Scott perde. Isso é no primeiro episódio, o Scott perde. E aí segue a partir daí. E eu acho que a minha parte favorita da série foi que o Scott quase não aparece. A série é completamente focada na Ramona, todos os episódios quase, não todos, mas quase todos começam com a Ramona mudando da cor de cabelo. E eu achei uma delícia de assistir. A série tá boa, a música tá boa, os atores de voz são basicamente todos os que fizeram o filme, todos retornaram pra fazer os papéis que eles fizeram no filme de 15 anos atrás, ou sei lá. Muito, muito fortemente recomendado, super curtinho, super rápido de ver, uma delícia. E aí a outra série que eu vi, que eu digo que é um pouco trapaça, porque foi Hilda, a terceira temporada de Hilda, que pra quem não sabe é uma das minhas séries como um todo favorita de todos os tempos. É uma animação também, e ela estreou no meio de dezembro, eu quero dizer. E eu acabei enrolando pra ver os 2 últimos episódios e vi, tipo, ontem. Estamos no dia 3 de janeiro enquanto eu gravo isso, então eu tecnicamente terminei ela esse ano, mas eu vou colocar como ano passado porque é uma série do ano passado. Pra quem não conhece nada de Hilda, Hilda é sobre a
essa menininha que na primeira temporada vive num chalé no meio da floresta praticamente com a mãe, e um mundo habitado por trolls e fadas e animais fantásticos e magia no geral. E aí depois, ao longo da primeira temporada, acaba se mudando pra cidade com a mãe e a gente segue o resto da vida dela dentro da cidade, os amiguinhos que ela faz, mas ainda assim aventuras místicas e etc, etc. E a terceira temporada já veio como uma surpresa inesperada, eu acho que até pro criador da série, que é o Luke Pearson, ele falou sobre isso, porque a série teve primeira e segunda temporada, e depois da segunda temporada, no ano seguinte, em vez de sair uma terceira temporada, saiu o filme da Hilda, que é um filme de quase 2 horas pra ir, que continua a história que tinha começado, tinha assim, terminado, né, na segunda temporada da série. E o filme meio que deixa tudo fechado e redondinho, sabe? Então a terceira temporada, eu acho que pegou todo mundo de surpresa, e não de um jeito, não temos mais história pra contar, vamos inventar o que fazer aqui, mas de um jeito, a gente tinha pra onde correr, mas não sabia que ia ter possibilidade de ir por aí, e eles fizeram a terceira temporada que realmente encerra a série, não vai ter mais. E eu gostei de como encerrou, eu fiquei muito feliz. O último episódio também é praticamente um filme, é de 1 hora e tanto, e é emotivo. Eu nunca chorei com Hilda, é uma série muito de conforto pra mim, que eu amo do fundo do meu coraçãozinho, eu acho profundamente fofo, eu me identifico muito com todos os personagens, e eu vou sentir muita falta da série. É uma série que eu com certeza vou rever ao longo dos anos, porque me faz feliz e é gostosa, e eu não esperava nada chorar com o último episódio, porque não é uma série que te faz chorar, mas aconteceu uma coisica assim, e aí meu olho fez... E aí eu chorei. Fico muito feliz que a série existe, fico muito feliz que a série terminou onde ela terminou, porque pra que estender uma coisa que é perfeita, sabe? Tá bom aqui, tá fechadinho, tá legal. E eu sei que existem livros, eu nunca li os livros de Hilda, mas eu acho que é bem capaz que a história continue nos livros, que livros de Hilda continuem a ser lançados, embora a série animada não continue. E agora este é outra mídia, outro universo pra explorar no futuro. Agora, bora para os filmes, que vai ser a maior parte desse vídeo. Se não é tua cena, eu lamento muito, esse vídeo basicamente acaba aqui pra você, porque foi um mês de filmes. Comecei o mês assistindo May December, que é um desses filmes que tá super hypado, que com certeza vai cair nos Oscars, seja por melhor filme, seja por categorias de atores. Eu acho que é impossível esse filme escapar da premiação. E esse filme conta a história de... É um filme bem meta, assim, bem Inception, que é essa atriz... A gente tá vendo um filme onde essa atriz vai fazer um filme, vai participar de um filme onde ela interpreta essa mulher da vida real, que é ficção pra gente, mas é baseado em histórias reais, então sei lá, que era uma professora que teve um relacionamento, teve um caso com um rapaz, eu acho que de 9º ano, eu quero dizer, talvez até mais novo que isso, e ela é presa por causa disso, ela tem uma filha com esse cara, e quando ela sai da cadeia, eles se casam e continuam uma família. E aí essa atriz que vai interpretar a mulher na ficção, entra em contato com eles pra passar uns dias com eles e pra conhecer a família e pra, sabe, entender a dinâmica e tudo mais, pra fazer jus à pessoa quando ela for interpretar no cinema. E o filme é bizarro, sabe? Tanto pela temática de todos os personagens são pessoas horríveis, menos o rapaz que foi assediado e groomed, basicamente, porque, né, o personagem dele é 100% coração, você tem muita empatia por ele, é muito sofrido todas as cenas com ele, porque ele tá muito ok com a realidade pra qual ele foi puxado, sendo que ele é uma vítima da situação, enfim. Dito tudo isso, eu esperava gostar mais do filme. Eu gostei, eu não achei o filme ruim, mas o filme, eu achei longo, eu achei o ritmo dele talvez um pouco assim. E quando terminou, a minha sensação não foi uau, foi ufa. Eu tava farta já do que eu tava assistindo. Então assim, that's a me problem. Depois eu vi The Holdovers, esse filme é uma delícia. Ele é pra quem gosta de Dead Poets Society, ele é pra quem gosta de The Breakfast Club, ele é pra quem gosta de Good Will Hunting, ele é pra quem gosta... Eu tô tentando pensar em mais filme, eu não tô pensando em mais nenhum filme. Pra quem quando tava na escola eu chamava professor de mãe. Sabe? É esse tipo de filme. Não é esse tipo de filme. Eu quero arriscar dizer que ele é um Dark Academia porque ele se passa num espaço de colégio interno, e isso geralmente a gente relaciona com Dark Academia, mas não é bem Dark Academia, sabe? Não vai por aí. E ele é sobre esse rapaz que estuda num colégio interno e nas férias de Natal ele não consegue ir pra casa e acaba tendo que passar as férias nesse colégio interno. E aí é ele, um dos professores que tem que ficar pra trás no colégio interno também pra cuidar das crianças que ficam lá durante as férias, e a cozinheira do colégio e a amizade improvável que os três formam ali. O filme é muito de conforto, ele é muito coração também, é gratificante. Aquele filme que você assiste e você se sente um ser humano melhor simplesmente por ter assistido a ele, não um ser humano melhor, tipo, o seu ego fica inflado pois eu vi um filme muito bom. É um ser humano melhor, tipo, eu aprendi uma lição de vida valiosa aqui e eu vou guardar no meu coraçãozinho e aplicar no resto da minha vida.
talvez, quem sabe. Depois eu vi um filme de terror que chama Influencer, e é um filme de terror, mas tipo, is it though? Que é sobre essa menina que faz amizade com influencers em ilhas paradisíacas, e aí abandona essas influencers numa ilha deserta, rouba a personalidade delas, vive do dinheiro e da fama delas por um tempo, e parte pra próxima influencer. E enquanto o conceito base é ao mesmo tempo muito simples, um pouco superfaturado, baseado que tiveram muitos filmes nos últimos 2-3 anos de terror em volta de influencers e de criação de conteúdo e de subcelebridades. Mas ele tava indo bem. Até aí, tipo, 3/4 do filme, eu tava comprando a ideia. Eu tava, sabe, interessado no que tava acontecendo. E aí o final foi um pouco desleixado. Eu não esperava muito que o final fosse do jeito que foi. E eu não vou dizer que eu fiquei decepcionada, mas eu acho que por se tratar de um filme de terror, ele foi muito... Ele se segurou muito. Ele não foi lá, sabe? Ele podia ter ido um pouco mais pros extremos e ele não quis. E tá tudo bem, eu respeito isso, mas acaba que o filme, embora tenha coisinhas ali do terror, pende mais pra um suspense do que pra um terror. E a gente vai voltar a falar disso daqui a pouco. Depois eu vi David Holmes, The Boy Who Lived, que é um documentário sobre o David Holmes, que é esse homem que, anos atrás, né, era um dublê dos filmes de Harry Potter. E durante as gravações dos últimos filmes de Harry Potter, ele sofre um acidente e acaba ficando paralisado, né? Eu não lembro se ele fica... Porque não é bem paraplégico que ele fica, mas ele fica assim... Ele perde mobilidade, ele tem uma fratura na coluna e tal, e a coisa se complica a partir daí. Mas ele tá vivo hoje em dia. O filme é com ele, não é sobre ele. É sobre ele, mas é com ele. O filme é bem legal na maneira que conta a história dele. Ele é produzido pelo Daniel Radcliffe, e o Daniel Radcliffe acaba que age um pouco como telespectador, ele serve como um guia na história. A gente começa... Tudo bom, vai chover. A gente começa o filme com o Daniel indo visitar o David, e a gente segue a partir daí. O Daniel é amigo do David até hoje e tudo mais. E eu achei o filme muito honesto na maneira que conta as coisas, na progressão da história, e é interessante, apesar de ser uma coisinha muito nichada, tipo, fãs de Harry Potter, dublês, segurança no trabalho, essas coisas assim. Mas eu achei que o filme peca em ser um pouco positivo demais, e eu sei que isso é só eu sendo chata, mas eu acho que o filme evita muito apontar dedos, e eu sei que foi um acidente que talvez nem tenha como apontar dedos, mas nesse tipo de situação eu me coloco muito na situação e eu sentiria raiva, eu sentiria ódio, eu teria birras com relação a muita coisa. E talvez seja da pessoa David Holmes, ele é uma pessoa muito positiva, muito pra cima, muito alto astral, então o filme acaba pegando muito esse aspecto da personalidade dele, o que eu não acho que seja negativo, é isso que eu tô falando. Eu acho que ele peca um pouco, mas não de um jeito ruim, e o filme não perde nada por ser assim. E é isso. Aí eu assisti Oppenheimer e eu tô desacreditada ainda do tanto que eu gostei. Eu não esperava gostar desse filme, tanto que eu gostei desse filme. Oppenheimer, caso você esteja vivendo embaixo de uma pedra sem acesso à internet ou a outros seres humanos, foi o fenômeno Barbenheimer. Lançou no mesmo dia Oppenheimer e Barbie. Eu fui ver Barbie no cinema e eu falei, eu não vou nem ver Oppenheimer. E eu vi Oppenheimer e eu me arrependi de não ter visto Oppenheimer no cinema. Ai, por que eu sou assim? Oppenheimer vai contar a história do Oppenheimer, o criador da bomba atômica. O elenco tá, assim, carregado de ator bom. O filme é longo, tá? É tipo quase 3 horas ali de drama, de caras sérias e preto e branco. O filme não é inteiro preto e branco, ele tem partes em preto e branco. Desculpa, estou estrelando os dedinhos, me deu um segundinho aqui, tá tudo bem, acabou, passou. E o filme é só muito... Eu não esperava que o filme fosse me prender tanto. Ele passou assim pra mim, eu tava 100% dentro da história, eu fui conquistada. Achei o filme muito bom, eu não acho que é um filme perfeito. Tenho minhas críticas a serem feitas, mas eu teria que discorrer por muito tempo pra conseguir fazê-las com direito. E não estamos aqui pra isso, a gente tá aqui fazendo uma apanhadinha geral das coisas do mês. Então, é isso. Se você não gostou, eu entendo que você não gostou, eu entendo que é um filme parado e chato pra muita gente, eu respeito isso. Eu gostei bastante. Não combina com a minha personalidade ter gostado tanto que eu gostei, mas eu gostei bastante. Aí eu revi Helena, faziam anos que eu tinha visto esse filme e eu tava usando ele de referência pra um projeto que eu quero fazer e pensei, vou rever, porque faz tempo que eu vi. E me surpreendeu que eu não gostei tanto quanto quando eu vi pela primeira vez. O filme Helena, pra quem não sabe, é da realizadora, da diretora Petra Costa, e é sobre a irmã mais velha dela que morreu quando ela ainda era criança, e sobre ela revisitar as memórias da irmã, a história da irmã, sobre como ela lidou com a perda da irmã. E a irmã, quando morava nos Estados Unidos, mandava essas fitas cassetes de áudio pros pais, então a gente vai ouvir nessas fitas, ela vai pros Estados Unidos meio que refazer o percurso da irmã, e é muito reflexivo. É um documentário, mas ele é muito poético, não é tão factual, até por se tratar de um assunto de família e tal. E ele é muito bom, não tem como dizer que não é. Eu acho muito bonito, muito bem construído. Mas vendo dessa vez,
eu também achei ele falho, que é uma coisa que me passou por cima da primeira vez que eu vi. Enfim. Por isso que a gente às vezes tem que rever uns filmes que a gente gosta muito. E os que a gente não gosta de jeito nenhum. A gente muda de opinião com o tempo, quem diria, né? Aí eu assisti Showing Up, que é um filme sobre o quão frustrante é ser um artista. Nele a gente vai acompanhar essa mulher, que ela é uma escultora, enquanto ela se prepara pra uma mostra do trabalho dela, ao mesmo tempo que cuidando de um pombo ferido e lidando com a senhoria dela, que também é a melhor amiga dela e que não conserta a água quente da casa dela. É um filme muito paradão, é um filme muito slice of life, é tipo um pedacinho ali, um recorte da vida de uma pessoa e a gente acompanha por um tempo essa pessoa e não tem grandes altos e baixos, não tem nada trágico que aconteça, não tem nenhuma grande revelação, não é um filme sobre o arco do herói, sobre 3 pontos narrativos, nem nada assim. Mas é um filme que representa tão bem o processo artístico e o ser artista ali na raça, sabe? O querer ser artista também, de certo modo, quando você já é artista, e a busca por reconhecimento, e a busca por compreensão, e se encaixar num meio de pessoas que muitas vezes não estão ali no mesmo ritmo que você. Não sei, é um filme muito interessante. É paradão. Acho que muita gente que vai ver ele vai achar tedioso, e ele é. Mas eu senti muita raiva vendo o filme. Quando um filme me faz passar raiva, não no sentido de irritação, mas no sentido de frustração, aí eu já gosto. Aí eu já acho legal. E esse filme eu achei legal. Aí eu vi Leave the World Behind. Lembra aquele papo que eu comecei ali atrás sobre terror versus suspense? Vamos trazer ele pra cá. Esse filme me foi vendido como sendo um terror. Eu vi uma review de alguém falando que esse era um filme de terror. E esse filme não é um filme de terror. Não é, apenas não é. Ele é um suspense. Ele é um excelente suspense, inclusive. Eu não gosto de filme de suspense. Eu fico o tempo inteiro que eu tô vendo filme de suspense pensando, tá, mas cadê o sangue? Cadê a bizarrice? Cadê a perversão? Porque eu tô acostumada à cabecinha que funciona pro horror e não pro suspense. Então quando eu vejo um filme de suspense, às vezes eu acabo ficando um pouco frustrada. Dito tudo isso, é um bom filme. É um filme sobre essa família que resolve alugar uma casa, assim, meio que uma casa de verão, um pouco fora da cidade, pra passar umas férias. E enquanto eles estão nessa casa, eles perdem sinal de internet, tudo para de funcionar, eles perdem contato com o mundo exterior, e aí aparece esse pai e essa filha, que são os reais donos da casa, que alugaram pra eles a casa, e falam, olha, tem algo dando errado aí no mundo. E aí acaba que a família, esses 4, pai, mãe, 2 filhos que alugaram a casa, e o pai e a filha, donos reais da casa, passam juntos por este período de pré-apocalipse, talvez, ali, começo do fim dos tempos. E a gente termina o filme sem saber exatamente o que tá acontecendo. O que eu acho uma boa jogada, eu não acho mal de jeito nenhum. O filme é profundamente confuso, as coisas vão acontecendo e ficando cada vez mais distantes da realidade, ao mesmo tempo que muito possíveis. Mas você nunca sabe exatamente quem é o culpado ou o que a gente tá à espera que aconteça, o que, de novo, acho muito positivo. E esse filme, pra mim, é uma grande ode de amor à mídia física, porque a filha mais nova da família passa o filme inteiro tentando ver o último episódio de Friends. Ela tava assistindo Friends, maratonando a série Friends, e aí ela tá no último episódio, quando tudo cai, quando a internet para, e a comunicação para e blá blá blá, e ela passa o filme inteiro querendo ver Friends. E também tem essa cena super bonita do dono da casa e da mãe que alugou a casa em frente a uma estante cheia de vinis, dançando e tal, mas no final do filme também tem uma parede toda de DVDs e séries, e eu acho que é importante a gente manter a mídia física viva. A gente está muito acostumado aos streamings, e aí os streamings falam isso não existe mais, e aí se não tem mídia física pra falar existe sim, quem garante que existe? Enfim, sou defensora da mídia física, mas a minha vida não comporta muito de mídias físicas, que é um pouco trágico. Mas o filme é legal, eu não vou criticar muito o filme, ele é bom, ele é ok. Aí aqui eu vou muito rapidamente, porque eu parei um dia, no mesmo dia que eu vi, no caso, Leave the World Behind, eu tava tão frustrada que eu falei, eu preciso de horror, eu preciso de injetar o horror na veia de um jeito muito rápido e eficiente. O que eu faço quando tô nesses moods? Eu vejo curtas. Eu abri um site no YouTube de curtas, que agora eu esqueci o nome, mas está aqui. Eu abri este canal no YouTube que tem várias curtas de horror, e eu fui várias de uma vez, assim. Então eu vou muito rapidamente. Eu vi Duel, que é sobre um menino com amigos imaginários macabros. Eu vi Curve, que é sobre uma mulher presa em uma parede curva tentando não cair. Eu vi Don't Peek, que é sobre uma jovem que descobre que tudo que ela faz no seu joguinho enquanto ela joga Animal Crossing acontece na vida real e fica macabro. Eu vi Vicious, que é sobre essa mulher que volta pra casa depois de ter perdido a irmã e tá ali em luto, e aí de repente ela começa a achar que ela não está sozinha em casa. Pam, pam, pam. Eu vi The Hind Behind, que é sobre este cara perdido na floresta, e ele se depara com essa figura encapuzada que consegue se esconder atrás de árvores. Eu vi La Noria, que é de longe o favorito, é uma animação que é de horror, mas ela é triste, ela é mais triste do que de horror. Vai dar um trovãozão aí, hein?
falei? Enfim, é mais de terror e é sobre esse menino que constrói rodas gigantes em miniatura e aí ele começa a ver criaturas bizarras, tipo monstros mesmo. E é uma animação. Eu falei que uma animação é uma animação. Gosto de animação. E aí, por último, The Armory, o armário, que é sobre essa menina que acaba de mudar de cidade, tá com o apartamento vazio, encontra um armário em perfeito estado na rua, leva pra casa. O armário não é apenas um armário. O armário é do mal. Essas todas têm seus altos e baixos, tem umas que valem mais a pena do que outras. Se eu puder te convencer a ver só uma, veja Lanoria, foi a que eu mais gostei. Mas são todas curtas. Eu acho que todas têm menos de 10 minutos, a maioria menos de 6 minutos. Então, tira uma horinha, em vez de ver um filme, veja muitas curtas. Aí eu vi Spirited, que é um filme de Natal, um musical de Natal. Ruim, tá? É ruim. Mas eu tava na sala dando zapping em coisas pra ver do lado do meu pai. E aí eu passei pro Spirited e ele falou, você viu esse filme? Eu, não. Aí ele, eu vi, é bom, assista. Aí eu falei, não quero assistir, mas ele já tava colocando o filme pra gente ver, porque ele já tinha visto. Eu acabei vendo com ele o filme. O filme é meio que, sabe os fantasmas de Scrooge, de um conto de Natal e tal, a história clássica? É basicamente isso, mas é uma empresa no pós-vida. No pós-vida? Eu acho que é no pós-vida, são fantasmas que fazem isso pra mudar a vida de uma pessoa por Natal. Então eles passam o ano inteiro se preparando para assombrar uma pessoa durante Natal e fazer essa pessoa ser uma pessoa melhor. E aí eles vão assombrar o Ryan Reynolds. E o Ryan Reynolds é uma pessoa muito, muito ruim, muito difícil de ser curada. E é um musical, que é a parte mais bizarra de toda a situação. É muito ruim, mas eu admito que foi um pouquinho divertido de ver, viu? Umas piadinhas me fizeram rir. Eu entrego, né? Aí eu finalmente vi Retratos Fantasmas e foi o meu segundo filme 5 estrelas do ano. O segundo, inclusive, que é um documentário, que me pegou de surpresa. Eu só dei 5 estrelas pra 2 filmes esse ano e os 2 foram documentários. Sei lá. Isso por si só deveria ser tudo que você precisa saber. O filme é muito bom, mas de novo, sei que não é pra todo mundo. O filme é sobre, eu quero dizer, tipo, espaços de ausência, espaços que não existem mais, ou espaços de importância que a gente tem ciência que nem sempre vão estar ali, todos em Recife, todos de uma visão muito pessoal do Cléber Mendonça, que é o realizador, né, o diretor. O filme é muito bom, ele é, eu quero dizer, moderadamente episódico, ele parece que acontece em etapas, a gente é introduzido a uma coisa e aí a coisa se expande um pouquinho, e a coisa se expande mais e a discussão vai se prolongando a cada expansão que acontece. Eu gosto muito, é o tipo de documentário que eu gosto de ver, é o tipo de documentário que eu gostaria de fazer, é o tipo de documentário que me faz entender porque que algumas pessoas funcionam enquanto artistas e enquanto contadores de histórias, porque você conseguir olhar pra uma coisa como uma casa e dar todo um filme pra ela, eu acho que é um ato muito, muito heróico e muito bonito e muito difícil. Muito difícil, especialmente de ficar interessante tal qual esse ficou. Então, gostei muito. É dos favoritos do ano. Aí, ainda na onda de ver filmes brasileiros num dia aí, eu fui rever o Minha Mãe é uma Peça, o primeiro. Eu pretendo ver os outros depois, mas enfim. Minha Mãe é uma Peça, pra quem não sabe, é o papel que estourou o Paulo Gustavo, é esse papel da Dona Hermínia, criado pelo Paulo Gustavo, sobre essa mãe carioca, palhafatosa, estereotipada, caricata, e o filme é sobre a Dona Hermínia ficando muito chateada com os filhos dela e falando, não vou sair de casa, eles não precisam de mim, então eles não precisam de mim. E aí o filme é sobre isso, é sobre amor de mãe, sobre relações de família de um jeito muito escrachado e profundamente comédia brasileira da Globo, mas muito bom. E ai, sabe, é o Paulo Gustavo, o que eu posso dizer mais? Aí eu vi Birth Rebirth, que é outro terror em volta de maternidade. Este foi um ano de terrores em volta de maternidade, eu não sei o que estava acontecendo ali, mas eu vi vários. Onde uma mulher tá tentando criar a cura pra morte. E ela meio que consegue revivendo essa menininha que tinha acabado de morrer com a ajuda da mãe da menininha. O filme é todo sobre isso, é sobre elas revivendo a criança e sobre se a criança voltou ou não voltou. O filme é legal, ele é interessante, é um terror ok, sabe? Não é bom, incrível, vou pensar nele durante muito tempo, mas dentro da listinha de terrores sobre maternidade, provavelmente é tipo o segundo ou terceiro tops do ano, eu vi vários. Então, sabe, até que vale a pena. Fica um macabrozinho gostoso ali pro final. Eu não achei que o final foi extremamente satisfatório no que diz respeito a catalismas de terror. Catalismas? Catalisadores. Não, catalisador é o que vem antes. Cataclismas, momentos climáticos, enfim. Acho que não foi tão satisfatório o fim, mas não acho que foi mal e acho que a progressão até chegar ali foi da hora. Aí eu vi aqui uma sequência de 3 filmes, que é um dia que minha priminha veio dormir aqui em casa, a gente ficou na sala vendo o filme às 2. Ela tem 7 anos, essa é uma informação relevante. O primeiro que a gente viu foi A Nova Onda do Imperador, ou The Emperor's New Groove. Faziam anos, muitos e muitos, e eu acho que a última vez que eu vi esse filme eu era criança, e eu fiquei surpresa com o quanto eu lembrava do filme e com o quão engraçado ele é. Tipo, ele ainda é muito engraçado.
engraçado. Acho que é um dos filmes mais engraçados da Disney real. Tipo, só apenas pura comédia. E ela gostou e eu gostei. Ela já tinha visto, eu já tinha visto. Foi um momento de rever, revisitar, curtir juntas enquanto primas. Aí eu revi Strange World, que foi o primeiro filme que eu vi esse ano. E é o segundo ano que eu faço isso. Ano passado eu também acabei revendo em dezembro o primeiro filme que eu vi no ano passado. Enfim, não sei porquê, mas foi Strange World, que pra quem não sabe, foi um dos filmes mais recentes da Disney sobre pessoas que vivem nesse mundo. Nossa, mas a chuva tá, né? Ela tá. Pessoas que vivem nesse mundo e dependem dessa, tipo, semente, dessa planta pra ter energia, pra ter eletricidade, pra prosperar. E aí a planta fica doente e eles têm que explorar para além dos limites desse mundo que eles vivem pra tentar encontrar a cura. E é também história sobre trauma familiar e blá blá. É um dos filmezinhos mais ruinzinhos da Disney, tá bom? Vou dar esse braço torcer, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que ele foi direto pra streaming quando foi lançado, não tenho certeza. Mas num segundo visionamento, eu gostei mais que no primeiro, eu acho. Eu não sei porque eu já sabia onde ia chegar, já tava esperando, mas eu achei mais divertidinho. Tá lá nos piorzinhos da Disney, mas foi melhor numa segunda vez. E aí, por último, a gente assistiu juntas As Crônicas de Nárnia e o Feiticeiro Guarda-Roupa, que é o primeiro, né, das Crônicas de Nárnia, dos filmes. Eu amo esses filmes. Não fazia tanto tempo assim que eu tinha revisto o primeiro. Acho que eu revi ele no começo do ano, no final do ano passado. E é sobre As Crônicas de Nárnia. Cadê o livro? Aqui. É sobre As Crônicas de Nárnia, a adaptação de um dos livros das Crônicas de Nárnia. E conta a história de 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas, que descobrem que, além de um guarda-roupa onde eles moram na casa do tio, existe todo esse mundo mágico que é Nárnia. E eles acabam se tornando grandes heróis de Nárnia. Eles foram profetizados pra salvar Nárnia e eles salvam Nárnia. Vou deixar aqui porque eu não vou conseguir colocar ele agora. E aqui o que eu quero adicionar sobre esse filme, que é mais sobre a experiência de ter visto ele com a minha prima de 7 anos do que sobre o filme em si, é que, quando a gente tava vendo o filme, a minha priminha sentiu medo de várias partes do filme. Eu fiquei muito confusa sobre. Só que, assistindo o filme pela ótica dela, realmente o filme dá medo ali em alguns momentos. Principalmente no começo, com o Sr. Tumnus e tal. É bizarro, sabe? Pra uma criança de 7 anos, eu consigo entender como dá medo. E aí eu fui ver, e a faixa etária do filme é 10 anos. Então, como primeiro erro, eu ter colocado ela pra ver com 7, talvez realmente não era pra faixa etária dela. Mas aí eu fui ver, e o filme saiu em 2005. E eu tinha 7 anos em 2005, e eu fui ver esse filme no cinema. Eu tenho memórias vívidas de ver esse filme no cinema. Então, talvez eu seja, assim, um pouquinho esquisita das ideias, porque eu via coisa que não era pra minha idade quando eu era muito nova. E esse não é o único exemplo. Tem vários exemplos pra dar, esse foi só mais um que eu tirei na lista. Outras coisas, a minha prima durante esse filme me perguntou por que eles estavam sendo mandados embora, e eu tive que explicar de um jeito muito açucarado e muito simplista o que foi a Segunda Guerra Mundial pra uma criança de 7 anos. Ela me perguntou quem era Adão e Eva, e como eu me recuso a explicar religião pra uma criança de 7 anos, eu não sei como eu saí dessa ainda. E o filme tem o Papai Noel, eu resolvi assistir com ela alguns dias antes do Natal, e ela me perguntou se o Papai Noel daquela época era daquele jeito mesmo, se naquela época existiam sereias, porque no final do filme aparecem sereias. Então, eu só deixei a criança acreditar que realmente houve uma época onde Nárnia aconteceu, que não é um mundo de fantasia, então eu só deixei ela acreditar nisso. É prêmio de prima número 1 do ano aqui. Aí eu vi Aristotle and Dante Discovered the Secrets of the Universe, ou Segredos do Universo por Aristóteles e Dantes, eu acho que foi a tradução brasileira. E eu sabia que esse filme ia lançar já há alguns anos, ele entrou no meu radar e tava na minha lista, mas ele não teve um lançamento comercial muito grande. Só que eu tava em BH e eu fui no Cine Belas Artes lá, que lança filmes que não estão no circuito mais mainstream. E eu fui com a minha melhor amiga que leu o livro no qual esse filme é baseado na época. E eu fui falando, tipo, eu fiquei muito confusa, porque esse filme saiu no mesmo ano de Red, White and Royal Blue, numa realidade onde Heartstopper é profundamente amado por pessoas jovens. E ele não teve a hype, considerando que é suposto ser uma comédia romântica adolescente gay. E aí eu vi o filme e eu entendi por quê, porque ele é ruim. Porque ele é muito ruim. O filme é sobre o Dante e o Aristóteles, que se conhecem em um verão, ficam muito amigos nesse verão que eles se conhecem e se reencontram no verão seguinte, e como eles mudaram nesse meio tempo, como o relacionamento deles mudou e blá blá blá. E a parada desse filme é que não só ele é ruim a nível de ritmo e de atuação e de concepção, mas ele também é estranhamente xenofóbico e racista, por mais que os personagens sejam ambos descendentes de... eu acho que são descendentes latinos, eu não sei se os dois são mexicanos, latinos, latinidades, hispânico-latinos. E tem umas piadinhas ali que são estranhamente racistas. E eu fiquei muito sem entender qual foi a logística pra isso acontecer. Esse filme saiu fora da época. Se ele tivesse sido lançado 10 anos atrás, na época das hypes de John Green e etc., teria feito, nossa, muito sucesso, mas muito sucesso. Hoje em dia, ele tá dated, ele tá datado, ele não cola mais como deveria ter colado uns anos atrás, quando saiu o livro. Aí é claro que eu vi Priscila, eu estava assim, ansiando para colocar minhas mãozinhas nele, finalmente aconteceu. Eu amo a Sofia Coppola, eu adoro a abordagem que ela deu pro filme. Eu sei que é baseado no memoir, né, da Priscila, mas eu acho
acho que o jeito que ela retratou no filme tá muito bonito, tá muito humano. Eu adoro o visual, o ritmo, a abordagem. Eu adoro as atuações. Eu não tenho muito mais pra falar, além do fato de que eu não sou muito fã do Jacob Elordi. Eu não tenho razão pra isso, eu só não sou fã do cara. E aí o fato dele ter sido o Elvis nesse filme não ajudou a facilitar eu tolerar ele em outros papéis. Mas eu gosto muito do fato que o Jacob Elordi baseou o sotaque do Elvis dele basicamente em Lilo e Stitch. Eu acho que ele falou isso numa entrevista, enquanto o outro lá que fez o filme do Elvis no ano passado, como que ele chama? O ex da Vanessa Hudgens? Me deu branco o nome. Esse carinha que ficou com o sotaque do Elvis durante anos. Ele se estragou. Ele deixou o Elvis dominar. Ele foi possuído pelo espírito do Elvis pra nunca mais abandonar. E o Jacob Elordi falou, não é pra mim. E só fez que ele achava melhor e deu certo, ficou ótimo. E aí numa dobradinha de Jacob Elordi, eu vi Saltburn. Eu queria tanto ter gostado de Saltburn, mas eu não gostei. Eu não gostei de jeito nenhum. Se tem um trem que faz meu sangue ferver, é quando um filme é muito bonito cinematograficamente, mas a história é muito vazia. E a história de Saltburn é profundamente vazia, é horrível. O filme é sobre esse rapaz que entra numa universidade muito prestigiada e acaba ficando muito amigo deste outro rapaz que é muito, muito rico. O rapaz rico convida o rapaz pobre, que eu estou usando pobre aqui como um termo muito solto, pra passar o verão na casa de veraneio da família dele, que é Saltburn. E ele vai, os dois vão. E aí a coisa começa a ficar bizarra a partir daí. Tem um desfecho terrível, traumático. Talvez, quem sabe, não tem, mas alguns acham que sim. Esse filme é um grande edging. É um grande... Vai ficar bizarro. A gente tá ficando bizarro. Olha aqui, isso aqui é bizarro, isso aqui é bizarro, isso aqui é bizarro, mas nunca fica bizarro. E eu não sei se é porque eu tô muito acostumada ao drama psicossexual que fica ali intenso, que esse chega nos momentos ali de nojeira, mas se você acha que este é um drama psicossexual, você é um público geral, você não vê filme suficiente, você é muito leigo no universo do terror ou no universo dos dramas psicossexuais, porque esse apenas não é, esse é nojento, ele realmente tem coisas nojentas, mas não são coisas que te fazem virar a cara, por exemplo, ou coisas que te perturbam. Ele é nojento, mas ele não é perturbador. Faltou perturbador. Não tiveram coragem de perturbar, não ficou perturbador. E aí o filme é construído como se ele tivesse uma reviravolta ali no fim, que é estupidamente óbvia. E eu não tô falando porque, nossa, eu sou muito boa em pegar reviravoltas. Não. Qualquer pessoa que vai ver esse filme vai ver a reviravolta e ficar, claro, era pra ser um plot twist? Não é. E digo mais, por mais que eu critique Promising Young Woman, que é o outro filme dessa realizadora, né, é mais corajoso do que esse, tem mais a dizer do que esse. Eu não gosto de Promising Young Woman também. Eu acho que o final... Ela não sabe fazer finais. Vamos concluir que os filmes dela não tem bons finais. Mas Promising Young Woman teve um desenrolar muito melhor do que Saltburn, embora Saltburn claramente tivesse muito mais dinheiro, um elenco muito maior, de caras muito mais conhecidas e tudo mais, que não foram me aproveitando. Tá mal escrito, o filme tá mal escrito. Eu fiquei muito frustrada com esse filme. Podia ter sido bom, não foi bom, eu não gostei. Se você gostou, eu respeito a sua escolha de estar errado. Aí eu vi Dream Scenario, que é sobre este cara, que é um professor universitário um pouco frustrado com a própria vida, falhado, que sempre quis ser escritor, mas nunca foi, sempre quis fama, mas disse que nunca quis fama, etc, etc. De repente começa a aparecer nos sonhos de várias pessoas. E ele vira uma cara comum nos sonhos de várias pessoas. E aí é a ascensão à fama por causa disso e a queda da fama por causa disso. O filme é esquisito, é bizarro, é um humor ali fora da curva, quero dizer até um pouco cínico ali no que ele faz, mas é divertido de ver, e você tá vendo, e é talvez quase uma comédia de erros, não é uma comédia de erros, mas as coisas vão ficando cada vez piores e você vai ficando com muita agonia de ver, tipo, cringe mesmo, das situações irem escalando, mas você não consegue desviar os olhos, então é um filme interessante. Eu acho que eu nunca vou voltar a ver, eu não sei se eu recomendo com tanta força assim, mas é um filme muito interessante, com um conceito por si só muito diferente e super esquisito pra se explorar. Aí eu vi 222, que é uma ficção científica romântica sobre vidas passadas, ruim, muito ruim, que eu cheguei na sala e meu pai tava assistindo e tinha começado a fazer 2 minutos, aí eu falei, vou assistir. E aí foi ruim. Eu juro que meu pai vê filme bom também, é que os 2 exemplos que eu dei aqui neste vídeo sobre filmes que eu vi com meu pai foram muito ruins. Que é sobre esse cara que trabalha em rede de controle, assim, de avião, em torre de comando de avião, e ele é capaz de ver padrões, basicamente. E aí ele conhece essa menina e começa a conhecer vários padrões na vida dele, a partir do momento que ele conhece ela, e ele, assim, conhece ela e se sente profundamente apaixonado e tal. E aí a gente começa a entender aonde levam esses padrões que ele tá vendo, e aí
dele, o desenrolar da história dele, tentando ele próprio entender, sabe? Conspiração, escrever na parede, medir no relógio os segundos nas quais as coisas se repetem, blá blá blá. E é um filme bobo e ruim e preguiçoso, mas dá pra ver fácil, sabe? É bem um filme de ver domingo à tarde quando você não tem nada melhor pra fazer. Tá aí. Aí, nossa, eu me sinto idiota. Eu vi Polite Society, mas eu quero dizer que eu comecei a ver Polite Society na primeira metade do ano. Eu vi pra aí uma meia hora do filme e eu tava gostando muito e eu tive que parar de ver porque eu ia sair e eu nunca tinha voltado a ver. E aí eu estava, porque eu nunca fecho abas do meu computador, eu tava dando uma limpa em abas e eu achei Polite Society perdido lá no meio e fiquei, nossa, deve fazer uns 6 meses que eu comecei a ver esse filme. Aí eu revi ele e terminei de ver agora e é incrível, é muito bom, é um dos filmes mais underrated desse ano. Se não passou no teu radar, por favor, coloque no seu radar. É sobre essa jovem, essa menina, assim, adolescente, que faz artes marciais e tem o sonho de ser dublê de cinema. E ela tem essas grandes lutas épicas e tal. E é um filme que puxa muito, coincidentemente, com Scott Pilgrim, ao nível de... É uma história normal, mas aí tem essas lutas super exageradas, bem coisa de... história em quadrinhos, quase mesmo. Enfim, essa menina descobre que a irmã mais velha dela vai ter um casamento arranjado e ela acha que tem algo estranho com esse casamento arranjado e começa a tentar descobrir o que é e descobre algo estranho e é o desenrolar dela lutando contra vilões pra tentar salvar a irmã dela. E é muito bom, gente, é muito bom. Levinho, é bobo, é uma comédia gostosa, é engraçadinha sem ser over the top, é sobre mulheres no poder. E a Nida Mazur, eu acho que tô pronunciando certo, é a mesma realizadora que fez We Are Lady Parts, que é uma série sobre essa banda punk muçulmana que lançou tipo uns 2 anos atrás e que tem só uma temporada e que é incrível e que eu adoro e eu não fazia ideia que era a mesma realizadora, mas aí tem uma das atrizes em comum. E no que eu fui ver sobre que eu vi que era a mesma realizadora, eu falei, faz perfeito sentido, é muito estilística, é muito interessante e tá super recomendado aqui, por favor, assista Polite Society. E aí, o último filme que eu vi esse ano, eu fui ao cinema ver Mamonas Assassinas, o filme, porque é claro que eu ia no cinema pra ver Mamonas Assassinas, o filme. O filme é ruim. Ai, desculpa ser essa pessoa. Eu dei 4 estrelas no Letterboxd, é uma mentira. Seria 2 estrelas num dia bom, provavelmente 1,5 estrelas. O filme é muito ruim. É que eu sempre vou superfaturar cinema nacional. Eu sempre vou jogar as notas lá em cima e falar muito bem. Esse é muito difícil falar bem. Em defesa do filme, eu acho que ele não tinha dinheiro quando ele foi feito. Eu acho que ele foi ter dinheiro depois que o filme tá concluído. Eu acho que ele foi gravado com muito baixo orçamento. Os atores são praticamente todos desconhecidos, gente pequena e tudo mais. O filme não tinha dinheiro pra comprar muito direito de muitas imagens que eles precisavam, tipo, imagens reais. Eu acho que o ritmo ficou esquisito, os cenários estão esquisitos e é muito óbvio que eles tentaram filmar tudo que eles tinham num lugar só que o jeito que depois isso foi organizado no filme é muito óbvio que eles não tinham tempo de ficar trocando de cenário, não tiveram planejamento suficiente pra um cenário ficar espaçado ao longo do filme. Enfim, o filme é ruim. Eu acho que ele só teve esse lançamento tão grande que ele tá tendo agora porque ele recebeu apoio depois de estar terminado, então eles gravaram o filme com muito pouco dinheiro. Isso é especulação da minha parte, eu não tenho certeza, eu não fui pesquisar sobre depois, é a minha intuição tendo visto o filme. Foi feito com muito pouco dinheiro e eles, depois de filme pronto, conseguiram muito dinheiro pra divulgação e pro filme ser lançado, assim, no Brasil todo. O que eu acho que eles pecaram é que eles tentaram fazer um filme épico sobre os Mamonas, sendo que a ascensão dos Mamonas à fama foi muito rápida e muito direta e durou muito pouco tempo, sabe? Então não devia ter sido feito um filme com altos e baixos e com tramas ali, sei lá, triângulos amorosos, idiotas, conflitos. Era possível mostrar isso, mas não com o destaque, com o foco que eles colocaram no filme pra parecer que, sei lá, talvez dar um pouco mais de movimento na história, o que eu acho que foi estúpido. Eu acho que deviam ter aberto mais, porque teve alguns personagens, algumas pessoas, né, que não são personagens, são pessoas, receberam muito mais foco do que outras, e eu acho que não se focou tanto na sintonia que os caras tinham, na amizade deles. Eu acho que se focou muito, não sei, eu fiquei muito triste que o filme foi ruim. Ainda assim, acho que deveria ser visto. Apoie no cinema nacional, vai ver enquanto tá no cinema, fale pros amiguinhos, venha Mamonas Assassinas, todo mundo ama Mamonas Assassinas. Se você não gosta de Mamonas Assassinas, eu não gosto de você, mas tinha como ter sido melhor, e eles molharam o dedinho ali durante esse filme em aspectos que podia ter feito o filme ser melhor, sem necessariamente gastar mais dinheiro, e só deixaram o dedinho molhado e seguiram com a vida deles. E é isso. E agora, pra finalizar esse vídeo muito rapidamente, para as músicas. Apesar do álbum ter sido lançado em setembro, só agora que eu fui ouvir o Black Rainbows, da Corinne Bailey Rae. Eu gosto muito dela, ela é das poucas artistas que eu escuto a discografia inteira até hoje, as coisas mais antigas, as coisas mais recentes. Eu acho que ela se reinventou muito ao longo dos anos, e esse álbum é um grande testemunho ao quanto ela se reinventou. É um álbum de rock, é um álbum de jazz, é um álbum de R&B, é um álbum de
de afrofuturismo, é um álbum psicodélico, ele é muitas coisas em um do jeito que funciona e que eu acho que colocam a Corinne no mesmo espaço que ocupa, por exemplo, a Arlo Parks hoje em dia. Então é uma artista que existe há muito tempo, que tem certa fama há muito tempo, todo mundo já ouviu pelo menos uma ou outra música dela ali do começo dos anos 2000, quando ela era trilha sonora de toda a comédia romântica, e eu acho que ela foi capaz de se reinventar pra um lugar muito atual e muito presente ainda, e eu fico muito feliz por ela. Dito isso, apesar de tudo isso, as duas músicas que eu mais gostei do álbum são as que eu acho que remetem mais a álbuns passados dela. A primeira é He Will Follow You With His Eyes, que eu acho que é 100% a Corinne do começo dos anos 2000 ali, talvez no final da música puxe um pouco uma coisa mais recente, mas a nível de letra e de estrutura e de temática e de ritmo é as coisas mais antigas dela e é a minha favorita do álbum. Fazer o que eu gosto do que eu gosto. E aí eu gostei também de Before the Throne of the Invisible God, que é a última música do álbum. Também é das mais palatáveis, eu acho, mais digeríveis com relação a outras músicas que são mais experimentais ali em certos aspectos. Mas essa já foge um pouquinho do que eu tô acostumada a caixinha a qual eu estou acostumada a colocar a Corinne. Então, é isso. Ótimo álbum, talvez não escute ele inteiro. Ele tem altos e baixos ali, tem coisas muito boas. Todas as músicas são muito boas. Eu não vou dizer que todas as músicas não são boas, mas elas destoam muito uma das outras. Então, ouvir ele inteiro é um pouco confuso. E aí, por fim, a Umi e o Tae, ou V, né, do BTS, acabaram de lançar Whatever You Are. E essa é pra mim. Essa é pra mim. Porque vai lá ver meus vídeos daqui de 2 anos atrás. Eu já tava falando da Umi. Eu amo a Umi. Ela é uma das minhas artistas favoritas atualmente. Ela é daquelas artistas que eu coloco pra ouvir a primeira música do álbum e ouço até o fim. O álbum tá lupando, eu nem tô percebendo porque eu estou amando cada segundo. E aí, uns meses atrás, o Tae divulgou uma música dela nos stories dele. E eu já fiquei, tenho ciúmes. Eu tenho ciúmes. E aí, pouco depois eles anunciaram a colaboração. E eu não posso nem ficar chateada, porque tanto a música é muito boa, quanto super funciona a voz deles juntos, super funciona a vibe do tipo de música que os dois fazem, o Taehyung a nível de carreira solo e a Umi a nível da carreira dela. A música é super gostosa, super levinha, super groovy, super vibe, super romântica e super recomendada. Caso não tenha ficado muito óbvio aqui com a minha empolgação da música Se Quero Existir, ela é pra mim. Eu clamo ela. E foi isso por hoje, por esse mês. Foi um pouco mais leve do que os últimos meses, talvez, quem sabe. Descobrirei depois quando eu estiver editando. Vocês descobrem agora tendo acabado de ver. Como sempre, obrigada por ter visto até aqui. Obrigada especialmente por esse último ano, se você vem acompanhando, se você pretende continuar acompanhando, seja bem-vindo. Aquelas coisas de youtuber, curta, comente, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificação quando eu posto alguma coisa nova, me siga nas outras redes sociais que estão todas linkadas na descrição do vídeo, deixe um comentário, bata papo, me recomende coisas para eu consumir e fugir da minha realidade no futuro, o que vai acontecer, é inevitável. E é isso, até mês que vem.